Fala galera, tudo beleza? Sou eu, professor William Dornella. Tô aqui pra gente iniciar então a nossa gravação sobre então um conteúdo muito importante aí para a sua prova. Então, são alguns blocos de aula em que a gente vai falar sobre o currículo e também o papel, aí os direitos dos educadores e também dos educandos. Esse é o tema aí da nossa aula que a gente vai trabalhar hoje para que você possa acertar as questões. Lembrando que quando a gente vem falar então sobre esse tema, quando a gente vem falar sobre esse tópico currículo, a gente está falando sobre o desenvolvimento do indivíduo na sua integralidade. A gente está falando aí no que tange ao currículo, não mais a um conjunto, não mais, na verdade, a uma grade curricular, mas sim ao conjunto de experiências que o aluno deve assimilar ao longo do seu processo formativo, ao longo do seu processo acadêmico. Então, falou de currículo, é isso que você precisa pensar, é isso que você precisa se pautar aí para a sua prova, beleza? Não pode errar de forma alguma. Além disso, dá uma olhada na tela aqui, ó. A gente vai falar sobre o direito dos educandos e também dos educadores. E aí, quando a gente fala de educandos, a gente está falando dos alunos, a gente está falando do nosso alunado, né? Do nosso estudante. E quando a gente está falando dos educadores, a gente está falando de quem está à frente ali, do gestor das aprendizagens. E aí, educador pode ser o professor, o diretor, o supervisor. Aí, normalmente, a gente lembra do docente, é claro, mas existem outros papéis aí definidos na escola que também são importantes para que a gente possa pensar sobre a estrutura aí do nosso currículo. Falar então, gente, de educando. Professor, por que tem esse nome educando? Bom, existem alguns autores que trabalham bastante com a diferença de aluno, estudante, educando. Aluno, é a ausência de, né? Aluno é luz. Então a gente vai trabalhar aí com a ausência de luz no aluno. Muitos autores não gostam desse conceito porque entendem o aluno como um ser sem luz. É claro que o conhecimento, ele dá a luz ali para o aluno, ele começa a buscar esse entendimento aí maior. É isso que a gente pensa de uma forma mais ampla. No entanto, hoje, os nossos normativos, eles otimizam mais o vocábulo. Aí, educando e também a ideia do estudante, tá? Porque, então, não trazem associação e esse significado lá primitivo aí dessa palavra aluno. Então, fica bem esperto quando a gente vem trabalhar então com essas nomenclaturas, educando e também estudante. Não que aluno esteja correto, mas vamos imaginar uma prova discursiva, pode ser que o seu examinador ele não curta bem essa palavra aí e isso já cause, não que ele possa te penalizar, mas já causa uma impressão ali e a verdade a gente precisa trazer o examinador pra gente, não é assim? Bom, a gente vai falar então agora do currículo, nessa visão então dos educandos e também dos educadores. E quando a gente fala de educadores, a ideia, por meio dos educadores, são os professores. Por quê? Porque o professor é o gestor das aprendizagens. É ele que vai fazer uso do currículo. Mas entenda que a educação não passa apenas pela figura do professor, tá bom? Dá uma olhada na tela aí. O currículo, dá uma olhada então, é o polo estruturante do trabalho docente. Por que então? Porque o currículo, gente, é esse documento, esse documento em que a gente vai pensar, em que a gente vai proporcionar, em que a gente vai levar o nosso estudante, em que vai ser o nosso guia, em que vai ser a direção para que a gente possa estruturar todo esse saber. Por isso, então, eu vou entender esse currículo como um documento normativo. Gente, é um documento flexível, viu? Se a gente for falar aí das teorias de currículo, aí a gente vai ter que englobar um pouquinho mais de conhecimento. Mas, via de regra, o currículo, então, ele vai ser flexível para que a gente possa estruturar o trabalho docente. Como assim estruturar o trabalho docente? Gente, tudo aquilo que o professor vai fazer deve estar estruturado por meio do currículo. Tudo aquilo que o professor vai fazer deve ser guiado aí, ó, por meio do currículo. Deve ser guiado, deve ser direcionado. A ideia de guia, a ideia de direção. Significa, gente, que o professor não tira as coisas da cabeça dele, não. Eu vou fazer o que eu quero com o meu aluno, eu vou seguir os objetivos do jeito que eu quero e assim por diante. Não, o professor ele vai seguir os objetivos, vai seguir uma direção pensada e pautada, então, pelo nosso currículo, por meio desse direcionamento. Então, é isso que você precisa pensar, é isso que você precisa, então, ficar esperto quando a gente vem trabalhar essa ideia de currículo, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. A organização curricular, ela afeta a organização do trabalho docente e também dos educandos. Logo, cresce as sensibilidades, então, do currículo nas escolas. Bom, gente, falar de currículo, então, é falar disso aqui, ó. Falar de currículo é falar de conjunto. Conjunto de quê, professor? É falar de conjunto de saberes, conjunto de conhecimentos e também conjunto de experiências.
Concorda que no mundo aí a gente tem muitos saberes, muitos conhecimentos, muitas experiências e tudo isso aí tá solto. Gente, existe muito saber, existe muito conhecimento, muita experiência. O currículo, ele organiza tudo isso para que o professor, para que o docente, ele possa levar isso até o nosso aluno, para que a gente possa fazer com que o aluno assimile. O conhecimento, ele tá solto aí no mundo, só que eu preciso organizar isso. Por isso, então, o currículo é esse polo estruturante, porque é o documento onde o professor ele vai encontrar esse embasamento para que ele possa levar esse saber e conhecimento para o estudante, tá bom? Dá uma olhada na tela aí, olha só. Bom, o currículo, os conteúdos e o seu ordenamento, essa sequência, a hierarquia, a carga horária, todas elas são núcleos aí, fundantes e também estruturantes do cotidiano da escola, ligado aos seus tempos, aos seus espaços, nessas relações entre os educadores e os educandos e também na diversificação que se estabelece entre os professores. Significa então, gente, que o currículo, o conteúdo que a gente vai ensinar para o aluno e o ordenamento, ou seja, a sequência, a lógica que isso vai ser estabelecido, vai se fundamentar então, para que a gente possa levar o saber ali para o nosso indivíduo. Significa assim, gente, olha só. Por que a gente vai trabalhar um conteúdo primeiro que outro? Existe uma ordem pensada para aquilo? Existe uma sequência? Toda essa ordem, toda essa sequência de conteúdos, elas são importantíssimas para que a gente possa pensar numa lógica em que o aluno ele vai assimilar aquele saber. Se eu só trouxer o conteúdo de forma desordenada, se eu só trouxer o conteúdo de forma desvinculada e descontextualizada, o aluno não vai assimilar. Então o conteúdo, o currículo, na verdade, ele é a organização do trabalho pedagógico. O projeto político-pedagógico ele vai auxiliar nisso. Aqui no Gran Curso Online a gente tem aula envolvendo aí tanto a diferença de currículo e também do projeto pedagógico, tá? Então, depois eu aconselho também essa videoaula aí para poder te ajudar a assimilar um pouquinho melhor isso aí. No entanto, falou para você então sobre currículo, você vai lembrar que o currículo ele está diretamente associado, o currículo ele está diretamente ligado a essa ideia, essa proposta quando a gente vem pensar sobre essas ações e sobre também esses entendimentos práticos da nossa vivência para que a gente possa atribuir, para que a gente possa perceber significados claros e evidentes ali sobre o que a gente deve fazer com o aluno. Uma escola que não segue um currículo, gente, imagina um sistema que não tenha currículo. É um sistema sem direção. Por isso que não. Por isso que o currículo, então, ele vai ser esse ordenamento, ele vai ser esse norte, ele vai ser esse guia para que a gente possa acompanhar, então, e levar um saber contextualizado para o nosso indivíduo. Lembre-se assim, ó, a escola, hoje, ela tem muitas funções. A função da escola, gente, ela é bem ampla. Hoje a escola ela deve pensar, ela deve sobre a formação do cidadão crítico e consciente. Essa é a função da escola. A escola ela quer formar um cidadão crítico e consciente. Essa é a principal função ali da escola. Só que a escola não pode abrir mão sobre o quê? A escola não pode abrir mão da sua função precípua, que é o processo de ensino-aprendizagem. Para eu formar um cidadão crítico e consciente, eu preciso que esse meu cidadão crítico e consciente, ele passe pelo processo de ensino-aprendizagem. Um cidadão crítico e consciente, ele é alfabetizado, ele é letrado, ele entende a nossa concepção de mundo. E para que isso aconteça, eu não posso abrir mão, então, do processo de ensino-aprendizagem. Processo esse de ensino-aprendizagem que vai passar por essa relação direta entre o educando e o educador. Dá uma olhada na tela aí, olha só aqui, ó. O currículo, então, ele está diretamente associado. O nosso currículo, ele tem uma relação direta. O currículo tem uma relação direta com o processo de ensino-aprendizagem, ó. O currículo tem uma relação direta com o processo de ensino-aprendizagem. Logo, eu não posso abrir mão de forma alguma, dessa relação do processo de ensino-aprendizagem, que é ligado ao nosso planejamento, que é ligado ao nosso, vamos colocar aqui, ó, que é ligado ao nosso planejamento, que é ligado aos nossos componentes do processo de ensino-aprendizagem para que isso possa ser pensado. Se a gente não pensa no processo de ensino-aprendizagem de forma organizada, se a gente não organiza essa ideia, a gente não consegue, então, alcançar os nossos objetivos. Por isso que a gente deve, então, pensar no processo de ensino-aprendizagem a partir dessa concepção e a partir dessa ideia formulada por essas perspectivas, de forma que
a relação entre o educador, que a gente já falou aí que a gente vai pensar no professor, e a relação entre o educando aí, o aluno, ela vai ser muito importante. Você já deve ter observado que em alguns editais eles cobram exatamente isso aqui, ó, a relação entre o professor e o aluno, a relação entre o educador e o educando. Gente, como é que deve ser essa relação aqui, ó? Vou logo colocar para vocês. Lá na educação tradicional, quando eu tinha um currículo tradicional, essa relação, ela era assim, ó, ela era uma relação vertical. Como assim vertical? O professor, ele tá aqui em cima e o aluno, ele tá aqui embaixo. E o aluno só cabia obedecer o professor. O aluno, ele era um ser passivo e acrítico. Ele não era crítico. E ele só recebia conteúdo, só recebia conhecimento. O professor, ele fazia isso aqui, ó. O professor, ele fazia transmissão de conteúdo. É isso que o professor fazia. Hoje não. Hoje a gente vai pensar numa outra forma de organização. Que forma, professor, que eu vou pensar? Hoje eu vou pensar numa outra relação. Hoje eu vou pensar num currículo pós-crítico. Hoje o nosso currículo ele vai ser pós-crítico. E esse currículo pós-crítico, ele vai ser pautado pelo multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? Eu vou entender que a minha sociedade ela é multifacetada, que existem múltiplas culturas. Aqui a gente vai trabalhar o conceito de alteridade, a capacidade aí de se colocar no lugar do outro. E além disso, aqui a gente vai entender que a relação professor-aluno não deve mais ser vertical, mas sim horizontal. Aqui a gente vai trabalhar a ideia da horizontalidade, aqui a gente vai trabalhar a ideia do respeito. Aqui a gente vai ter autoridade, mas não vai ter autoritarismo. Eu não vou me fazer valer das relações por meio dos processos e por meio da hierarquia, mas sim por meio da construção de conhecimento. Aliás, aqui mesmo a gente já pode colocar, ó, numa visão pós-crítica, o currículo ele vai ser construído. Já aqui no currículo tradicional, a gente vai falar de um currículo rígido. Então, olha só, a gente já tem uma diferença gigantesca aí. Então, gente, a relação entre o educador e o educando, a relação entre o professor e o aluno, numa visão pós-crítica, ela faz com que a gente construa o currículo, com que a gente construa esse conhecimento. Já numa visão tradicional, o currículo ele é rígido, ele não cabe aí essa construção. A ideia, então, na visão tradicional, é que eu vou impor um currículo, é um currículo impositivo. E a você, professor, e a você, educando, cabe apenas aí o cumprimento desse currículo. Bacana? Dá uma olhada na tela aí, o que mais nós temos? Nós temos a própria organização do trabalho docente. Gente, o trabalho docente deve ser organizado, então, olha só, o trabalho do professor ele deve ser organizado. De que forma? De forma inseparável do currículo. Então significa que todas as vezes quando o professor for elaborar o seu plano de ensino, ou então diariamente aí, né, o seu plano de aula, eu não posso separar, ó, é inseparável, eu não posso separar do currículo. Por quê? Porque o currículo é esse norte, porque o currículo é essa direção. Outros autores vão dizer que o currículo, gente, é o caminho. Alguns autores dizem que o currículo é o percurso. Para que a gente possa, então, seguir ali essa organização. Por isso, então, falou de OTP, Organização do Trabalho Pedagógico. A gente vai entender, então, que o professor, dentro da organização do trabalho pedagógico, eu tenho a organização docente, dá uma olhada aí, ó. Eu tenho a organização docente e também tenho a organização do trabalho curricular. E eu não posso separar de forma alguma nem a organização do trabalho do professor com a organização do trabalho do currículo. Gente, imagina um professor que ele ele resolve ter independência, não seguir ali o currículo. Ele tem um trabalho que não existe um norte, que não existe uma referência. O currículo ele tem todo um embasamento teórico. O currículo ele segue fundamentações de autores, de concepções pedagógicas, para que possa nortear as nossas práticas pedagógicas. Logo, então, a organização docente, a organização que o professor vai ter na sua sala de aula, deve ser pautada pela organização do currículo, para que você tenha respaldo, para que você possa, então, ter fundamentação. Isso não quer dizer que o professor vai ter um trabalho rígido, mas significa que o professor vai ter um norte, que ele vai ter um guia. O trabalho do professor, dentro dessa ideia de construção do currículo, vai se dar, então, pela flexibilidade. Hoje, então, a flexibilidade ela vai pautar esse trabalho de construção, tá bom?
Dá uma olhada aí, ó, o que mais nós temos. Algumas imagens dos educandos durante a história. Como é que vai se dar, então, aí o trabalho dos algumas imagens do educando durante a história? O educando, gente, então, o estudante, ao longo da história, ele vem sendo modificado o papel dele. A gente vai trabalhar essa ideia aí, já que a sua prova, ela quer cobrar, então, o currículo, ó, e o direito dos educandos e dos educadores. Então, a gente vai ter que trabalhar aí com como se foi vendo aí, como é que a gente foi observando como que se dava o educando, ou seja, o estudante, ao longo da história. Lá na Lei 5692 de 71, a gente via as crianças e os adolescentes e os jovens como o quê, gente? Como candidatos a concursos, a vestibulares, ao segmento do mercado de trabalho. Então, a ideia aí era reducionista. Se eu via o meu estudante como um candidato a um concurso, a um vestibular, o que acontecia? A gente só pensava no nosso estudante, a gente só levava para o nosso estudante saberes fragmentados e que levavam aí, ó, e que levavam então a essas ideias. Essa daqui, gente, é a famosa Lei de Diretrizes e Bases. Olha só, ela vem fixar, vamos colocar aqui, diretrizes e também bases da nossa educação. Então significa que a gente já pensava o nosso indivíduo por meio dessa perspectiva aí do nosso trabalho. Aqui a gente tinha uma visão pragmatista, a gente tinha uma visão utilitarista, parcializada e segmentada do conhecimento. Logo aqui, um currículo que a gente fornecia para o nosso estudante era um currículo que fragmentado. Era um currículo que não pensava numa formação integral. A gente pensava então que o direito que o indivíduo tinha, que o indivíduo ele não tinha direito ao pleno desenvolvimento, mas sim a um desenvolvimento parcial, a um desenvolvimento conteudista. A educação tradicional, ela enxergava-os como submissos, como receptivos, como instrumentos do depósito do conhecimento e ainda enxergava os indivíduos como tábulas rasas ali de conhecimento. Por que tábulas rasas? Tábulas rasas no sentido de que o indivíduo é um papel em branco e que ao longo da sua vida acadêmica é que a gente vai preenchendo ali de conhecimento, de informação. Informações estas, conhecimentos estes que devem estar ali vinculados então à preparação para um concurso, à preparação para o vestibular, à preparação para o desenvolvimento da sua vida e das suas habilidades produtivas. Então, quando a gente fala de currículo e de direito, é porque, gente, o currículo ele deve expressar o direito que o educando tem. E, de acordo aí com o nosso normativo de 71, o direito que o indivíduo tinha era um direito parcial. Não era um direito de um entendimento complexo da vida real, não. Mas era um desenvolvimento produtivo. Era um desenvolvimento ligado, então, a saberes fragmentados. Hoje, não. Hoje a gente entende que o direito do indivíduo é de se desenvolver plenamente. Então o currículo deve contemplar esse desenvolvimento pleno, não que outrora era ali um conhecimento mais vinculado, um conhecimento mais específico, pensado aí no seu desenvolvimento parcial, tá bom? Dá uma olhada aí, ó. O currículo, ele parte de protótipos de alunos e ele estrutura-se em função desses protótipos e reproduz e o legitima. Lá num currículo tradicional, então, é essa visão aqui que a gente vai ter sobre a formação dos nossos currículos. Esse ordenamento curricular ele termina reproduzindo e legitimando a visão que os docentes ou os gestores têm de educandos, das categorias e também das hierarquias que os classificam. O que é a ideia aqui? Gente, a ideia é que quando a gente fala de currículo, muitas vezes é pensado um ideal de aluno. E por meio desse ideal de aluno que a gente vem formar, por meio desse ideal aqui, que a gente vem pensar sobre o nosso estudante, a gente constrói um currículo, para que a gente possa possibilitar essa formação do aluno até que a gente chegue a esse ideal. Bom, esse modelo aqui de construção, numa ideia de reprodução, vamos colocar aqui, ó, reprodução, não é o modelo que a gente quer hoje mais buscar. Por quê? Porque hoje a gente não vem mais pensar nessa ideia de reprodução. Hoje a gente fala de construção. Construção por quem, gente? Construção por parte de quem? Construção tanto por parte do educando, quanto por parte do educador. Então, quando a gente vem falar desse currículo, a gente pensa nesse processo de construção por meio, então,
de todas essas, por meio então de todas essas vertentes, por meio do educando e por meio também do educador. Esse é o processo de construção que a gente precisa pensar quando a gente vem falar do nosso estudante, do nosso educando. Entenda o seguinte, lá na educação tradicional, eu, professor, eu, docente, eu era o único detentor do conhecimento. Então eu juntava com os outros professores e o sistema de ensino e a gente elaborava um currículo. Esse currículo ele era rígido e a gente só fazia assim, ó, aluno, siga esse currículo aqui. Aluno, é esse saber que você tem que assimilar. E era assim, e o aluno ele não podia participar desse processo de construção. Cabia ao aluno apenas assimilar esse conhecimento. E aí, o que o professor fazia? Ele reproduzia esse conhecimento ao longo ali das suas aulas. Ele reproduzia ali o currículo, a gente não construía. Hoje não, na concepção pós-crítica. Hoje o currículo ele é flexível. O sistema de ensino, ele diz o que a gente espera do aluno. E agora eu, professor, junto do aluno, vou construir esse saber. Não existe mais verdade absoluta. Então, é essa a ideia quando a gente vem falar sobre o direito do educando. O direito que antes era parcial, hoje se dá por esse direito de construir um saber e uma formação integral. Dá uma olhada aqui, ó. Para reconhecer os educandos como sujeitos do direito, aí, de seus direitos, é preciso, então, desconstruir toda essa estrutura escolar e toda a organização e ordenação curricular legitimados em valores do mérito, do sucesso, das lógicas excludentes e também seletivas, em hierarquias e conhecimentos de tempos e cargas horárias. Gente, essa ideia aqui, ó, de se desconstruir toda uma organização curricular. Por que desconstruir uma organização curricular? Porque, gente, a escola, ela já está instituída. Isso aqui cai em prova, tá? A escola já está instituída. O que a gente precisa fazer com esse modelo instituído? Nós precisamos negar esse modelo instituído, a gente precisa superar esse modelo instituído. Professor, que negação e que superação de modelo instituído é esse? A escola ela já foi instituída. A escola já foi pautada, a gente já sabe como está a escola e essa segmentação aí por meio então dessas possibilidades relacionadas aí à nossa escola. O que a gente precisa pensar então quando a gente vem pontuar e quando a gente vem pautar esse modelo aí de escola? É que hoje, então, por meio dessa superação desse modelo tradicional, a gente vem possibilitar então esse modelo de autonomia e de construção do nosso currículo. Gente, vamos pensar o seguinte. Durante muito tempo, se a gente for trabalhar lá, buscar voltar lá para a educação jesuíta, a gente for falar um pouquinho lá da educação tradicional, até hoje na escola a gente tem um pouco desses resquícios tradicionais. Até hoje na escola a gente tem resquícios de uma educação em que o professor é o detentor do conhecimento, o aluno ele não sabe de nada, o aluno ele é um ser, o estudante ele é um ser sem luz, não é verdade? Até hoje o nosso currículo, ele privilegia uma ideia conteudista. Como assim? Tem muitas escolas que não preparam o estudante para a vida, mas que preparam o estudante para uma prova, para um exame, para um vestibular. Sendo que hoje o direito do aluno não é mais só de ser preparado para um exame ou para um vestibular. Hoje o currículo fala que eu devo preparar o indivíduo para a vida real. O indivíduo ele deve ser preparado para o seu desenvolvimento completo, pela sua integralidade. Então a gente deve pautar e deve construir esse currículo por meio então dessa dimensão. Por isso, gente, eu não vou pensar num currículo único, no currículo universal para todo o país, porque cada indivíduo precisa da sua construção própria. Cada escola deve então flexibilizar esse currículo para que melhor se adeque então à sua realidade, para que melhor se adeque ali às suas potencialidades e atenda às mazelas ali daquela comunidade e daquela realidade por meio então dessa vivência cada vez mais pensada por meio então dessa perspectiva. Então, ficar bem esperto quando a gente vem falar de currículo, por meio então da ideia de que a gente não vai mais buscar hoje um currículo imposto, mas sim um currículo construído, e esse é o direito do indivíduo de participar dessa construção do currículo. E esse currículo deve ser pautado pela integralidade, pela formação completa ali do nosso indivíduo. Dá uma olhada na tela aí, ó. Essas estruturas e ordenamentos, elas não têm garantido o direito à educação, ao conhecimento e também à cultura. Antes, que é o que ele fala aí pra gente, vem sendo os ordenamentos que limitam e negam esse direito. Gente, o aluno, ele tem o direito. Que direito é esse? O direito de participar da construção do seu currículo.
E além do direito de participar da construção do seu currículo, a gente vai pensar também na ideia e nesse direito de participação da construção do seu currículo que leve à formação integral. Só que a nossa sociedade, ela não está acostumada a participar. Por isso eu preciso desconstruir aquela ideia instituída que nós já temos, tá? Então eu vou precisar instituída, isso mesmo. Então eu vou precisar desconstruir o que a gente já tem para que a gente possa construir o novo. Eu preciso pensar numa nova estrutura de escola, uma nova estrutura de currículo que vai ser legitimado, isso aqui também cai em prova, ó, vai ser legitimado por meio da participação. Gente, muitas questões de prova já questionaram isso, falando o seguinte, ó, falando que quanto mais participação eu tenho, mais legítimo se torna o meu currículo ou o meu projeto pedagógico. Estou falando de dois documentos diferentes, mas está certinho. A ideia é exatamente essa. Quando então eu tenho participação, a gente consegue legitimar esse nosso documento. Imagina que você chega numa escola, você como professor, como aluno, e chega lá, tem um documento pronto, um currículo que fala que você tem que ensinar isso e aquilo, fazer isso e aquilo. Aí você chega e fala assim, uai, eu não vou fazer isso aí não. Quem foi que construiu esse currículo? Esse currículo ele não expressa os meus interesses, não expressa os interesses da minha comunidade. E você começa a falar isso, o outro professor começa a falar também isso, a comunidade fala isso, vocês começam a questionar esse currículo. Vocês vão tirar a credibilidade, vocês vão tirar a legitimidade do currículo. Agora vamos para o inverso. Vamos imaginar uma escola que chama você, professor, que chama o educando, que é direito dele, chama também os pais, chama toda a comunidade, chama toda a sociedade para poder participar da elaboração do currículo. Gente, aí a gente vai ter um currículo participativo, um currículo coletivo, em que muitas pessoas estão falando, em que muita gente está participando ali da construção desse currículo. O processo final, o produto final desse currículo ali, aquele documento, ele se torna o quê? Ele se torna um produto coletivo que foi construído por meio da participação. E essa participação, então, ali do nosso currículo, ela é muito importante e ela é muito pautada. Ao invés da gente criticar o currículo, muito pelo contrário, eu vou abrir aquele currículo e vou me reconhecer, eu vou falar assim, cara, eu participei daquilo ali. Quando eu professor, for elaborar o meu plano de ensino, eu vou tender, né, a seguir um pouco mais aquele currículo, a entender aquele currículo como um documento real, um documento vivo. Por quê? Porque eu participei da construção daquilo ali. Quando eu for levar aquele conhecimento para o aluno na sala de aula, eu vou entender que aquele conhecimento que eu estou levando ali para o meu aluno é um conhecimento, é um saber que o aluno consegue, que o aluno está assimilando de uma forma muito mais contextualizada. Por quê, professor? Porque aquele é um saber real, é um saber, então, que faz sentido ali na vida do estudante. Então, a legitimidade, ela está ligada à participação. Quanto mais eu participo, mais legítimo se torna esse documento, mais legítimo se torna esse processo. É só você lembrar aí da política, por exemplo, né, gente? Quando a sociedade não é chamada para poder participar de alguma tomada de decisões, o que a gente fala? A gente fala, ó, isso não é legítimo, isso aí não é real, a sociedade ela não participou. Então, o aluno, ele tem o direito de participar, a comunidade, ela tem o direito de participar, tanto da elaboração do currículo, quanto da proposta pedagógica. Dá uma olhada aí, ó. Para que isso? Para que a gente possa, então, entender esses valores de mérito, de sucesso e dessas lógicas excludentes e seletivas, dessa hierarquia de conhecimentos, de tempo, de carga horária, que tudo isso aqui deve ser desconstruído. Por que deve ser desconstruído? A educação ela não deve ser meritocrática. Eu não devo levar à exclusão e à seleção. Muito menos hierarquizar os conhecimentos, falar que uma disciplina é mais importante que outra. Muito pelo contrário, a gente deve construir uma nova lógica do saber. A gente deve construir um novo currículo. A gente deve construir um novo conhecimento. E essa ideia de construção, ela não vai ser só pelo professor, mas vai ser pelo aluno. Por isso o tema da nossa aula. Currículo, um direito do educando e um direito também do educador. Os dois juntos devem construir um currículo. E não é, gente, um tendo mais importância que o outro. Os dois são igualmente importantes, tá bom? No próximo bloco de aulas a gente vai continuar falando disso aqui, a gente vai fazer questões de prova. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!